Foi localizado na tarde de ontem o corpo de um homem que desapareceu em um deslizamento de terra no Vale do Paraíba. Sérgio Luiz Cordeiro, de 67 anos, foi soterrado pelos escombros da própria casa, no município de Natividade da Serra. Segundo parentes, o idoso chegou a enviar mensagens avisando que a água estava entrando no imóvel e que ele não tinha como fugir. Ao todo, 19 pessoas morreram em decorrência da chuva no estado de São Paulo desde o início do verão. E a chuva continua sendo motivo de preocupação no litoral norte e também no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso com a Maria Clara Sasaki, porta-voz da Tempo Ok, que nos atualiza sobre a situação nessas regiões. Tudo bem, Maria Clara? Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Já começo te perguntando, aproveitando que nós viemos aí da reportagem, sobre o litoral norte. Tem previsão de quando a chuva pode dar uma trégua? Olá, muito bom dia, Luara. Bom dia também a todos que nos acompanham. Olha, Luara, a expectativa ainda é de chuvas para essa semana, tá? Até pelo menos a quinta, sexta-feira, ainda devemos ter instabilidades atuando no litoral do estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro. A frente fria, responsável pela chuva inicial, né, pelos volumes elevados durante o final de semana, já está afastada. Mas entre hoje e amanhã temos uma circulação de ventos úmidos do mar que vai manter essa nebulosidade na região costeira, com possibilidades de chuvas recorrentes a qualquer momento. Os volumes não são tão elevados quanto os que já foram registrados, mas ainda assim tem potencial para algum transtorno. O solo ficou bastante vulnerável, bastante encharcado com a chuva do final de semana. Qualquer chuva que aconteça agora, nesta terça-feira, no início da quarta, também tem potencial para provocar transtornos. E o que chama atenção também, Luar, é a formação de um ciclone extratropical lá na região sul do Brasil, no oceano, mas que vai acabar influenciando o tempo também aqui no sudeste do Brasil. A frente fria associada a este sistema traz mais instabilidades e devemos ter chuvas entre quarta e quinta-feira, podendo atingir mais uma vez o litoral do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e posteriormente avançando para o Espírito Santo. Luara. Maria Clara, saindo ali do litoral norte, também esse alerta para o Rio de Janeiro, eu quero chegar até Juiz de Fora, Minas Gerais, com a informação que nós estamos recebendo, inclusive está chegando para mim também nesse exato momento, e eu vou ler aqui com vocês, que é destaque do nosso site SBT News, que a Prefeitura de Juiz de Fora confirmou 14 mortos após as fortes chuvas. Ainda durante a madrugada foi decretado estado de calamidade pública no município. Qual é a previsão para essa região de Minas Gerais e o que deve acontecer daqui para frente, já que o acumulado já é bastante preocupante? Olha, a mesma situação do litoral para a região de Juiz de Fora, toda a zona da Mata Mineira tem esse potencial para transtornos devido ao solo encharcado, tá, Laura? Ainda tem chuva prevista entre hoje e amanhã, e com a aproximação da frente fria associada ao ciclone, devemos ter mais instabilidade também na região de Juiz de Fora. Tem potencial ainda para alguma chuva mais significativa, de moderada a forte intensidade, que ainda pode provocar deslizamentos, alagamentos. O nível dos rios começou a subir, então tem potencial também para algumas enchentes, né, e transbordamentos. Essa é uma região que também está vulnerável. Não só a região de Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, como lá para o final da semana o risco aumenta também para o Vale do Jequitinhonha, mais na faixa leste do estado, né, mais para norte, pegando áreas de divisa com o Espírito Santo. Então são áreas que também devem ter uma chuva mais significativa lá para o final da semana, especialmente entre quinta e sexta-feira, Luara. Como estão os acumulados nessas regiões, Maria Clara? Essas que estão em destaques, né? Litoral Norte, Rio de Janeiro e também essa região de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, começando pelo litoral, né, de São Paulo, que foi a área com maiores volumes acumulados, nós já tivemos várias estações com mais de 110 milímetros acumulados no final de semana, uma estação até com 300 milímetros, como foi mencionado na reportagem. No Rio de Janeiro, os volumes também já se aproximam dos 100 milímetros, e áreas de Minas Gerais estão com volumes entre 80 e 100 milímetros, podendo chover ainda hoje. Então tem potencial para mais chuva, e essa chuva, Luara, representa aí cerca de 20, 30% do que é esperado para todo o mês de fevereiro, e aconteceu apenas em 24 horas. É muita chuva para um curto período de tempo. Isso é chamado de alta taxa
de precipitação, uma quantidade de água de chuva muito significativa em pouquíssimo tempo, né, pouquíssimas horas. Isso é uma elevada taxa de precipitação, Luara. Maria Clara, e nessa última semana de fevereiro, como deve ser a previsão do tempo para as demais regiões do Brasil? Tirando agora as que nós já destacamos, né? Como fica a previsão para as demais regiões? Na região sul, a expectativa é de uma condição de tempo mais firme. Podemos ter chuva ainda hoje, alguma instabilidade pontual, mas depois que essas instabilidades perderem força, se afastarem da região, a condição é de tempo firme nos 3 estados da região sul, com temperaturas mais elevadas. Lembrando que alguns municípios, especialmente do Rio Grande do Sul, já decretaram situação de emergência por causa da estiagem, né, por causa do tempo seco. Então, várias cidades, mesmo que chova, né, não tem essa condição para reverter esse déficit hídrico, essa condição de seca nos estados da região sul do Brasil. Passando pelo centro-oeste, tem previsão de chuva também em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, uma chuva que vem mais em forma de pancadas, aquela pancada de fim de tarde, com trovoadas, não se descarta eventual queda de granizo, uma chuva até com ventos moderados, então é uma chuva típica de verão mesmo. A temperatura sobe ao longo das próximas horas e as pancadas vêm entre a tarde e a noite, são de curta duração, mas podem provocar transtornos. Na região norte chove em praticamente todos os estados, especialmente nos estados de Tocantins, norte do Pará, também tem expectativa para bastante chuva entre hoje e o restante da semana, e especialmente também lá para quinta, sexta-feira, porque nós vamos ter a aproximação da zona de convergência intertropical. É uma faixa de nebulosidade que nessa época do ano acaba influenciando mais o tempo nas áreas da metade norte do Brasil. Então, pegando o norte do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, são regiões que devem ter chuvas agora nos próximos dias, e essa chuva vai ganhar muita intensidade lá para o final da semana, pegando São Luís, Teresina e Belém. São as cidades, são as capitais, né, da metade norte, que entram em alerta para volume de chuva a partir do final dessa semana. Luara. Maria Clara, é sempre muito triste quando a gente fala, né, nos transtornos causados, não que a chuva causa, né, mas é uma consequência da falta de infraestrutura, de investimentos e também de questões sociais, quando as pessoas não têm um lugar digno de moradia, vão morar em regiões de risco, né, deslizamentos, alagamentos, entre outros. Mas a chuva ela é extremamente necessária quando a gente fala no abastecimento para a população e também na geração de energia. Qual a expectativa para o mês de março, que já está batendo na porta? A chuva deve ajudar nos reservatórios? Ela deve cair no lugar certo? Por enquanto, não temos uma condição de chuvas aí para o mês de março que devam reverter a condição de déficit hídrico nos principais reservatórios do Brasil. Nós vamos ter algumas chuvas mais concentradas para norte, áreas do sudeste devem ter volumes entre a média e abaixo da média, então uma condição que acaba desfavorecendo, né, os reservatórios, porque a chuva de março ela vem de forma muito isolada, quando a previsão passar, vai passar muito rápido e vai acabar se concentrando mais para norte, mais para o norte de Minas Gerais, até mesmo influenciando áreas do interior do Nordeste, mas pouco influencia as condições de volumes de chuvas persistentes aqui no Sudeste do Brasil. E agora o que vale a gente explicar também, né, Luara, é que a chuva em forma de pancada, essa chuva de fim de tarde, não é suficiente, não é boa para reverter uma condição de déficit hídrico nos reservatórios. Para se ter um aumento do nível significativo, é necessário que durante todo o período chuvoso, ou boa parte do período chuvoso, a gente tenha chuvas recorrentes nas áreas de captação dos reservatórios e aquela chuva intermitente, né? Uma chuva que não chega a ser um temporal, não é uma chuva forte, mas é aquela chuva leve que vai e vem ao longo do dia, vai infiltrando no solo pouco a pouco e aumentando o nível dos reservatórios gradualmente. Essa chuva em forma de pancada de fim de tarde, que acontece num bairro, no outro não, e que vai ser muito característico durante o mês de março, pouco ajuda o nível dos reservatórios. Claro que toda chuva é muito bem-vinda, especialmente se ela cair numa área de captação dos reservatórios, mas para reverter o cenário de déficit hídrico deste momento, seria necessária uma chuva bem mais persistente, Luara. Maria Clara, eu não posso encerrar a nossa entrevista sem antes te perguntar um destaque internacional.
Um ciclone bomba atinge a costa leste dos Estados Unidos, com registro de neve intensa entre 5 e 7,5 centímetros por hora, rajadas de ventos que variam de 65 até 110 quilômetros por hora. E aí acabam gerando transtornos, né? Voos cancelados, escolas fechadas, mais de 600 mil pessoas sem fornecimento de energia elétrica. Eu queria que você explicasse esse fenômeno. O que é um ciclone bomba? O ciclone bomba é uma área de baixa pressão, Laura, que ganha força muito rápido. Para ele ser caracterizado como ciclone bomba, é necessário que o nível de pressão caia 24 HPAs num período de 24 horas. 24 ou mais, né? 24 HPAs num período de 24 horas. E as rajadas de vento têm que ser maiores do que 50 quilômetros por hora, então a gente tem uns critérios para avaliação. Mas se a gente pensar nos estragos ou no que é realmente um ciclone bomba, é uma área de baixa pressão que se forma no globo todo, inclusive aqui no Brasil nós temos áreas de baixa pressão que se formam. Essas áreas de baixa pressão ganham força muito rápido e acabam trazendo intensas tempestades, volumes elevados de chuva, como as temperaturas por lá estão baixas porque é inverno, tem nevasca, tem baixa nebulosidade, baixa visibilidade, acúmulo de neve. Então, isso acaba trazendo um grande transtorno, especialmente para cidades muito movimentadas, como é o caso de Nova York. A previsão, né, a expectativa para as próximas horas é que esse ciclone bomba, esse ciclone, na verdade, ele já não é mais um ciclone bomba, ele já passou da fase de ser um ciclone bomba. Ele se desloca em direção ao norte, então vai aos poucos deixando a área de Nova York com uma condição menos intensa, de tempestades menos intensas, e aí vai se afastando em direção ao norte. E vai perdendo força também, tá, gente? A chuva mais intensa já aconteceu, as tempestades mais intensas já aconteceram, e a tendência é que esse sistema vá perdendo intensidade, mas ainda deve provocar a instabilidade de chuvas durante toda essa terça-feira na costa, ali na área costeira dos Estados Unidos, na costa leste, Luara. Autoridades norte-americanas destacando que pode ser o maior nevão aí das últimas décadas. Muito obrigada, Maria Clara Sasaki, porta-voz da Tempo Ok, sempre nos atendendo, trazendo informações da previsão do tempo e também contando curiosidades para a gente. Seja sempre bem-vinda. Excelente terça-feira para você, Maria Clara. Muito obrigada, Luara. Excelente terça-feira para você e para todos. Muito obrigada.